Falar rapidamente aqui, resumidamente, quando você dá glória a Deus, Deus é bom, louvado seja Deus, vai com Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe. Por falta de conhecimento, a maioria não sabe o que significa a expressão Deus. Por mais que eu já fiz vários e vários vídeos trazendo as claras no meu canal, transparente, tem gente que ainda não acordou para essa verdade. Tem preguiça de pesquisar, tem pesquisa de buscar, tem pesquisa de analisar, tem pesquisa de raciocinar. E quando você chega com uma contundência transparente, é inevitável que as pessoas vão se chocar, vão ficar revoltadas da vida, pé da vida. Por quê? Porque elas não têm, elas foram programadas a acreditar nas mentiras, né? O que é Deus? Deus é uma expressão que está no plural, com S no final, semelhante a Elohim, do hebraico. Para quem não sabe, Elohim significa um panteão de seres, de divindades ou entidades. Deus, quando você busca na origem da etimologia, significa brilhante. Brilhante é uma tabela mencionada as deidades solares. Quais são as deidades solares, os deuses solares? Tem Apolo, tem Mitra, tem Amon-Ra, né? Tem vários outros tipos de deuses solares, Merat-Segar. Já citei uma pancada, uma lista de deuses adorados desde a Babilônia, desde o Egito, desde o povo sumério, desde o povo mesopotâmio, tá? Então, o judaísmo, ele é politeísta. Para quem não sabe o que é politeísta e monoteísta, eu sempre faço um exemplo fácil de entender isso. Quando você pega um fone de ouvido e põe num ouvido só, não ouve no outro, isso se chama mono. Quando você põe nos dois, é estéreo. Mono, lembra, é um só. Então, monoteísmo, né, é o cristianismo de hoje, só que é uma mentira, porque o cristianismo comprimiu. Sabe quando você tem um monte de arquivo no computador, que você pega tudo para deixar mais organizado, zipa, né, você comprime, né, você faz o arquivo IRAR, você pega tudo e organiza e deixa tudo dentro de uma pasta só, zipada. O cristianismo é isso, ele pegou diversas doutrinas, dogmas, e comprimiu no cristianismo. Então o cristianismo, ele é, na verdade, é politeísmo. O politeísmo, que é diferente do monoteísmo, é a que adorava diversas deidades. Então os judeus, que vocês tanto defendem, o tetragrama YHWH, Yod-He Vav-He, que um dia eu também defendi, né? Um dia lá atrás eu achava que estava certo. Não sabem vocês que os judeus são politeístas? E quando eles dizem a palavra Elohim, estão adorando diversos deuses. E aí é onde entra o deus infantil da Bíblia, né? Conhecido como Javé, Jeová, Yahweh, Yahu, Yahweh, né? Tem várias nomenclaturas. Por que eu digo que ele é infantil? Se ele sabe que os outros deuses, entre aspas, mentirosos, são fictícios, não existem, por que ele tomaria ciúme de dizer: não terás outros deuses diante de mim, não se curvará para outros deuses? O próprio Jesus, ele vai dizer que existem outros deuses, né? Ele diz: não sabeis que vós sois deuses? Os Salmos também, Davi dizia que Deus está na Assembleia dos Deuses. Então, e agora? Existe um só Deus ou vários deuses? Como que fica a história? Mas o que eu quero focar aqui é dizer para vocês que a palavra Deus, semelhante a Elohim, é um ser brilhante, né? A tradução é brilhante. Então, de tabela, vocês veneram os deuses solares. O deus Amon-Ra, Tammuz, o deus Mitra, principalmente, que é o principal
do cristianismo, né? Constantino era servidor de Mitra, o deus Sol, que inclusive implantou no cristianismo a Santa Ceia. Mitraísmo, né? Já falei diversas vezes disso, mas não entra na cabeça de vocês. Quando as igrejas praticam Santa Ceia, partir de pão, beber vinho, né? O ato de acreditar que transforma aquilo ali em carne, em sangue, né? Até esqueci o nome disso aí, teofagia. Pesquisa o que é teofagia você mesmo e tira a sua conclusão. Você acreditar que está digerindo, comendo pedaços divinos, Deus dentro de você. Entendeu? Então, o cristianismo que você acredita, ou na Bíblia, é praticamente resíduos de outras doutrinas que foram sincretizadas dentro do Evangelho, né? Por isso que Apocalipse vai dizer que ela é a grande prostituta, a mãe das prostituições da terra, a mãe das religiões, porque o cristianismo, ele não infectou só a igreja evangélica. A Umbanda utiliza o Oxalá, que é sincretismo de Jesus, né? Nos terreiros tem a imagem de Jesus dentro dos terreiros, entendeu? O Espiritismo usa Jesus, ora o Pai Nosso, e nem por isso tem comunhão um com o outro, né? Jesus pregava tanto que não seja um corpo dividido, né? Não criar facção, partido, que todos formariam o corpo de Cristo, né? Tendo membros diferentes um do outro, pé, a cabeça. Mas eu não vejo o mesmo que utiliza o Pai Nosso, que é os espíritas, tendo comunhão com os evangélicos tendo comunhão com o bandista, e ambos usam a Bíblia, usam a oração do Pai Nosso. Inclusive o próprio Salmos de Davi é muito utilizado nos trabalhos de feitiçaria. Eu não sabia disso? Eu trouxe vários vídeos no meu canal e fica bravo por ignorância, fica bravo porque quer, né? Então, são, entre aspas, salmos poderosíssimos para fazer trabalhos de amarração, de encantamento, de proteção, blindagem do corpo fechado. Você já ouviu essas expressões? Quando você fala glória a Deus, vai com Deus, Deus te abençoe, esse Deus, mas qual Deus? Que Deus não é nome. Qual Deus você está se referindo? Ao sol? Quando você canta dentro da igreja, sol da justiça, sol da justiça, não é assim? Lá na congregação cristã no Brasil, a Igreja do Véu, tem esse hino. Olha só como vocês adoram o Gadu. Sabe quem é Gadu, né? O deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, que é o Demiurgo. O que está escrito lá no hino da CCB? Sião celestial é repouso dos santos, o teu arquiteto é chamado Senhor. Quem é o arquiteto? Tem preguiça de pesquisar? Tem preguiça de saber a verdade, de conhecer a verdade? Então é isso. Quando você fala Deus, Deus é bom, mas que Deus? Você está adorando diversas deidades, diversos deuses solares, Tammuz, Mitra, Ório, Horus, Amon-Ra, Berat-Seger, vários, uma pancada. Então a idolatria está estampada na cara de vocês. O Apocalipse, na verdade, não é o fim do mundo. O Apocalipse é o fim da crença arcaica, da crença limitante, da crença mentirosa. O arrebatamento não é um super-homem voando nas nuvens nos lombos de um cavalo manga larga branco. Aí você vai dar força pro Pégasus, né, que voa, o cavalo Pégasus, o cavalo que voa, o Vingador voa no cavalo o Vingador do Caverna do Dragão, né, voa. Não vai vir nenhum cavaleiro voando nas nuvens, como a maioria evangélica pensa, que é logotipo aquilo ali é simbólico, aquilo ali é metáfora, aquilo ali é código, é apenas simbólico. O cavalo branco, né? Não vai vir ninguém voando no cavalo branco.
O verdadeiro arrebatamento é quando o seu sentido é arrebatado para fora dessa mentira. Você está sendo arrebatado para fora desse sistema manipulador. Você já está ressuscitando a sua percepção. Você não vai sair do sepulcro igual o teu Walking Dead, igual um zumbi, igual Resident Evil. Você não vai sair do sepulcro um dia, acordar, dormiu o sono do justo, blá blá blá. Isso é mentira. Sono do justo. Onde tem isso? Então, isso é espiritual. Isso não é literal. Isso é forma de você interpretar como que acordei. Nossa, como que eu fui enganado esse tempo todo? Nossa, quanta mentira. Nossa, que esse irmão fala é verdade. Nossa, como que eu não vi isso antes? Tá vendo? Você já está sendo arrebatada em tempo real para fora da mentira. Aí vão taxar isso aqui de heresia. Vão chamar isso aqui de apostasia. E, na verdade, apostasia não é o povo deixando de acreditar em algo divino. É se apostasiando dos templos, dos pastores, dos pregadores, dos cleros, das sinagogas, das abadias. Ninguém quer saber mais de congregar, ser enganado, dar dízimo, dar oferta, fogueira santa, ficar anêmico de jejum, passando fome, né, à toa. Ninguém quer mais isso. Então, aí automaticamente, quando você não quer saber mais de congregar, vão dizer que você se apostasiou, se apostatou, né? Você não acredita mais nisso. Vão dizer que você se tornou um desigrejado. E desigrejado é falta de conhecimento bíblico, porque a própria Bíblia vai dizer: não sabeis que ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Não sabeis que vós sois o templo e a morada do seu Espírito? Se você é o templo, como que você se desvia de si próprio? Como que você é desigrejado se você próprio é a igreja? Não é Cristo que você tem que congregar, é Cristo que congrega em você. A consciência crística congrega dentro do seu ser, dentro da sua centelha. Então foi invertido aí os valores, entendeu? Os essênios, eles eram independentes. Eles não precisavam de lugares físicos, não precisavam estar reunidos. Esse negócio de tem que estar congregado, não deixando de congregar como é costume de muito. Isso foi criado no segundo concílio de Constantinopla. Você sabe o que é concílios, né? Houve 21 concílios para formar a ideologia bíblica e como seria o sistema de crença, né? O mais famoso aí que todo mundo fala é o de Nicéia, né? Mas tem outros concílios que você poderia estudar, pesquisar a fundo para entender isso. E ali, né, Teodósio inventou esse negócio de tem que estar congregado, não pode deixar de congregar. Por quê? Porque eles não queriam que o povo ficasse espargido, espalhado, pensasse racionalmente por conta própria. Teria que ser alguém como clero, né, manipulador, para ensinar. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você já está colocando um pastor para interceder para você. Nem você acredita na sua intercessão, na sua oração. Você precisa buscar pregação de alguém, da boca de alguém, palavra de alguém, oração de alguém, saciar da boca de alguém. Então nem você acredita que tem o Espírito do Pai dentro de você, né? Que se você acredita, você não precisa buscar em outras fontes. Você busca dentro de você mesmo, concorda? Se ele habita em você, se você é o templo. Mas isso foi desmanchado com o templo, isso foi montado, moldado para fazer que você fica dependente de templos. Tem uma frase legal na internet que fala: se alguém precisa de igreja para ser bom, é como um cachorro que precisa ser apenas adestrado para ser manso. Alguém, eu preciso congregar porque eu sou a igreja, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não consigo ficar de pé. Então, você foi criado, você é um robô criado perfeitamente para servir o sistema, entendeu? O sistema te engana. Então, o que acontece? Quando você diz, glória a Deus, eu sou um servo de Deus, vocês nem sabem o que significa a expressão servo. Pesquisa que eu estou te falando, que você vai tirar a conclusão. A palavra servo significa escravo. Então, você é um escravo. Escravo de Deus. Escravo do Senhor. Servo do Senhor é escravo do Senhor. Senhor é Baal. Servo, lá no passado era chamado de Baal Lins, né?
Servos do Senhor. Você está se chamando de escravo. Olha, tem um hino da CCB que fala assim: sou servo inútil. Inútil é imprestável, é um bosta, é um lixo, é uma merda. Serve pra nada isso aí. Sério mesmo. Ao mesmo tempo que você se chama de noiva do Cordeiro, você está se colocando num lugar de lixo. Sem falar dos hinos, dos louvores, que são egocêntricos. Ninguém vai comprar um CD ou vai na igreja hoje para louvar a Deus. O nego vai lá para ver o artista gospel. É diferente. Ah, vamos lá que o Matos Nascimento, o Rose Nascimento, a Cassiane, a Damares, a Lauriette, fulano de tal vai estar no culto. Então você vai lá ver o homem. Você idolatra o bezerro de ouro de hoje, que não é feito de bronze, de ouro, de metal. Bezerro de ouro são os ídolos, os pregadores de nome, né? Ah, vamos lá que o Feliciano vai estar lá, vamos lá que o Gilmar Fiuza, vamos lá que a pastora tal, né? Vamos lá que o Rogerinho Babão vai estar ali na igreja. Vocês adoram homens, bezerros de ouro. E os hinos, como eu falei, que não são cristocêntricos, são egocêntricos. Percebe-se isso quando o foco está sendo você. Você entrou aqui provado, você está aqui desprezado. Eu vou te levantar das cinzas do pó. Você, vou te dar. E aonde que está sendo louvado alguma coisa divina? Se o foco está sendo você, sem você perceber, o ser humano. E o ser humano é o caso da ocasião, né? Percebe o que é cristocêntrico e egocêntrico? A maioria dos hinos são egocêntricos. São empresas que são... Você não conhece o lixo por trás do sistema fonográfico, né? São indústrias musicais bem direcionadas para vender seus artistas e você comprar. Entendeu? Você não está servindo a Deus. Porque servir a Deus não é ir à igreja. Se você supre o pobre, faz um trabalho, ajudar um mendigo, um morador de rua, um animalzinho desprezado ali, cheio de doença na rua, você ajuda uma criança, você ajuda um favelado, o menos necessitado, mais necessitado, né? Vamos corrigir aqui. Aí você está fazendo a obra, mas você tem que fazer a obra sem se promover, porque lá no versículo que diz: não fazei como os hipócritas que fazem nos pés das praças, em pé nas praças, para ser visto pelos homens. Ou seja, você vai suprir, aí você fica se filmando para se promover. Põe na internet: olha lá, fulano recebeu a cesta básica, olha lá, fulano recebeu um pouco de roupa, olha lá, fulano ganhou isso. Ah, complicado, né? Você já recebeu o seu galardão aqui. Então, vocês estão tudo na contramão do que realmente é o estado da consciência crística. Você entendeu? Ser cristão não é isso. Ser cristão, que também a maioria se diz ser cristão, mas nem sabe a origem, o significado de ser cristão. Cristão está ligado a Cristo. Cristo não tem nada a ver com Jesus. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Jesus é um personagem criado por Roma, fictício. Jesus tem história de Apolônio de Tiana, que vocês podem pesquisar, um cara que fazia milagres antes de Jesus, igual. Tem um cara que chamava Vespasiano, que pegou uma bolinha de barro e passou no olho do cego, e o cego enxergou. Isso depois, quando foi montado Jesus lá na frente, foi atribuída a mesma história. Entendeu? Multiplicação de vinho, quem fazia era Dionísio. O deus do vinho é o deus Baco, e aí foi associado à Santa Ceia. Dionísio, o deus Baco, dizia: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, antes de Jesus existir na Bíblia. Então o personagem Jesus foi criado, inspirado nesses outros seres, que também ressuscitaram ao terceiro dia, tiveram 12 discípulos. Que mais? Nasceram de virgem. Vários esses outros mitos anteriores que eu já trouxe suporte no meu canal. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver o que eu estou falando. Então Jesus é uma criação romana, sincretizado nele. O sincretismo é o quê? Pegar a roupa velha, tirar e botar num novo personagem, atualizar num novo personagem. Entendeu?
Agora, Cristo, que não tem nada a ver com Jesus, é estado de consciência. Assim como o nome de Buda não é Buda, Siddhartha Gautama se tornou Buda quando ele alcançou o estado búdico, a consciência búdica, a frequência búdica. Cristo ou cristão é quando você alcança a frequência ou é isso mesmo, a frequência crística. Aí você se torna um Cristo. Não existe um Cristo. Você se torna um Cristo. Cristo habita em você. Paulo dizia: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, semelhante a Buda e Cristo, Cristo não é um ser. Não é o sobrenome de Jesus. Jesus usurpou a história de Cristo, que era propagado pelos essênios, né? Que nunca teve na matéria. Quando você vê lá versículos que falam: aquele que não disser que Cristo não vem em carne, esse espírito é o anticristo. Tudo deturpado aquilo ali. Era para combater os essênios na época, que já pregava Cristo como um estado de consciência e não como um ser materializado. Já que os gnósticos entenderam que toda a matéria é demiúrgica. E o que é o demiurgo? O deus da ilusão, o deus da Matrix. Então, quando acreditar que algo divino, algo superior, manifestou dentro do campo do demiurgo, dentro do mundo holográfico, dentro da corruptível, é mentira. Isso é uma blasfêmia para os gnósticos que já pregavam a Cristo antes dos cristãos. Entendeu? Dizer que tudo na verdade, os gnósticos pregavam tudo como arquétipo, como simbólico, interno. Já os cristãos, após criar os concílios, trouxe tudo que era tipologia interna e trouxe pro externo. A cruz, que é símbolo de você suportar as dores, crucificar a sua vida, suportar os manjares do demiurgo, rejeitar o peso do que o mundo faz para modificar a sua frequência. Aí foi tirado o externo, deram uma cruz externa para ele, um madeiro externo. Cristo, que era interno, agora passou a ser Jesus, externo. Que mais? O diabo, que sempre foi a sua sombra interna, porque nós temos dupla personalidade, né? A gente é o yin yang, a gente tem o lado bom e o lado negativo, e a gente só consegue transmutar e transcender, a gente só consegue furar a bolha de samsara e voltar para casa quando você alcança o equilíbrio e integra as duas coisas numa só. Um pássaro não voa só com uma asa, certo? Então tem que causar o equilíbrio. E o crente, ele reprime o lado da sua sombra, chamando de pecado. Ele não sabe reintegrar. Então ele vai continuar repetindo a roda de samsara. Entendeu? O que você tem que fazer? Aprender a lidar com suas próprias sombras. As histórias de demônio, diabo, capeta, isso é uma criação da Igreja Católica. Quando o Salomão da Bíblia, o rei sábio, né? Ele ensina Goetia, ele ensina clavícula de Salomão. Na verdade, ele não se envolveu com 72 demônios, porque a palavra demônio é uma palavra que foi deturpada pela Igreja Católica. De daimon é uma coisa, demônio é outra coisa. A tradução da palavra demônio é ídolos, imagens, estátuas. Não tem nada a ver com espírito ou anjo que caiu do céu. Agora, daimons eram suas sombras internas. Entende? Então, o que existe são consciências superiores e inferiores. Você tem que aprender a lidar com isso. Entendeu? Quando você diz glória a Deus, glória ao Senhor, você está dizendo glória aos sols, aos deuses solares. A palavra Deus é um plural. Amon-Ra, Mitra, Horus, tem mais, Tamuz. E quando você diz glória ao Senhor, Senhor te abençoe, Senhor, não estou falando do Senhor que você trata com respeito a sua mãe, seu pai, né, os mais velhos. Essa palavra Senhor vem de Baal, entendeu? Por isso que a Igreja Católica, lá em 17 e 18 de Apocalipse, pode pegar na sua Bíblia, depois ler aí, de modo físico ou virtual, pesquisa aí, o Apocalipse 17 e 18, lê inteiro.
Você vai ver que está dizendo que embriagou a muitos da terra com o vinho das suas prostituições. Por isso que muitos não abrem mão, porque está internamente o Deus desse século cegou os entendimentos, ou seja, a embriaguez do sistema litúrgico da prostituição de Roma contaminou o espiritismo, contaminou o umbandismo, contaminou o cristianismo. Então estão todos embriagados com o personagem criado nele, Jesus, a sopa de pobre. As outras liturgias, tudo embutido nele. O mitraísmo, que é a Santa Ceia, o batismo, que é a ablução, que já é ritual pagão antigo, a unção que você usa na igreja, não deixa de ser. Lá do deus Anubis, no Egito, já utilizava a unção com as pessoas, entendeu? Então é uma sopa de pobre. Depois que você acorda, como que você volta para isso? Fala para mim. Como que você acredita nisso de volta? Aí é mais fácil as pessoas chamar você de herege, de apostata, de ateu, de endemoniado, porque elas não estão preparadas, né? Tá certo, pessoal? Ó, tomar uma coquinha aqui, ó. Ah, não pode ter coquinha do diabo. Alô, diabo. Que diabo bom, hein? É isso. Se você gosta, compartilha aí. Gratidão, Renan. Você é top, mano. Abraço a todos vocês. Fui.